6 horas por dia, 42 horas por semana, 2.184 horas por ano, 15 anos, ou 25% da vida do brasileiro está sendo gasta no celular. E se a gente perguntar para qualquer pessoa, tu consegue ficar uma semana sem usar o teu celular? A resposta provavelmente vai ser: consigo, só não fico porque eu não quero. E adivinha? Essa é exatamente a mesma resposta que qualquer viciado em qualquer droga dá. E talvez se eu estivesse aí no teu lugar e eu estivesse ouvindo outra pessoa falar que 7 dias sem celular mudaram completamente a vida dela, eu provavelmente também ia pensar: o que esse cara tá falando? 7 dias sem celular, qualquer idiota fica, não muda nada. Mas estando aqui na minha posição, eu te afirmo sem exageros que 7 dias, repito, apenas 7 dias sem celular mudaram completamente a minha vida. Criatividade, sono, foco, clareza mental, tudo ficou melhor. E eu fiquei tão impressionado com o que aconteceu que eu decidi ir atrás dos porquês disso. E eu acabei descobrindo que eu não tô louco, que realmente tem uma explicação para tudo. Mas para começar, por que caralhos eu decidi fazer isso? Na verdade eu não decidi, simplesmente aconteceu. O celular que eu tinha era um pouco velho, acabou estragando, e quem fazia a manutenção dele aqui não tinha as peças que precisava trocar. Daí eu ia ter que comprar, esperar chegar, esperar o tempo de manutenção e todo aquele estresse. E como ele já vinha dando problema há algum tempo, no fim eu acabei trocando ele por outro aparelho, que é exatamente esse aí, que está gravando esse vídeo agora, que é um Samsung A54. Até agora muito bom, inclusive. Samsung patrocina os guri. E para somar, eu vinha de uma fase onde eu estava usando o celular no mínimo mais do que eu deveria. Muitas vezes o meu dia começava com o celular, eu passava horas usando ele de forma totalmente irracional e ia dormir com ele. Mesmo sabendo que eu estava errado, que eu estava atrapalhando meu sono e que eu tinha muitas outras coisas muito mais importantes para fazer, eu mesmo assim ficava lá rolando o feed que nem um idiota e muitas vezes nem me divertindo eu estava, era só por compulsão mesmo. E fiquem à vontade para contar a experiência de vocês aí nos comentários, mas eu tenho certeza que tem muita gente que passa, ou pelo menos já passou por isso em algum momento da vida. Tá, mas o que aconteceu comigo? Falando antes dos pontos negativos, que foram poucos em relação aos positivos, mas eles existiram. Primeiramente, a comunicação ficou muito ruim. Tinha que ficar usando os aplicativos pelo computador, não dava para fazer chamada de vídeo. O celular foi criado para a gente se comunicar com ele, então se a gente tira isso, obviamente a gente vai ter uma desvantagem, né? Outro ponto que eu tive muita dificuldade para usar contas no banco, porque a maioria dos aplicativos pelo computador precisa do celular para autenticar. Então basicamente fiquei sem Pix, sem cartão virtual, e tinha um monte de coisa para pagar, foi um certo estresse também. Perdi algumas fotos e arquivos, um bloco de notas importantes, que uma hora eu vou ter que recuperar, infelizmente. E para finalizar, os meus treinos sofreram também, porque eles estavam todos no bloco de notas do armazenamento do celular, então eu perdi toda a minha periodização, toda a anotação de cargas, basicamente tudo foi pro lixo. Eu tive que recomeçar a anotar tudo num caderninho, que inclusive eu estou usando até hoje. E eu também não tinha músicas para treinar, então o supino essa semana foi a base do Summer Electro Hits da academia, aquelas bosta lá que eles colocam. Mas para começar com as transformações positivas, a minha criatividade e clareza mental cresceram muito. Tem uma história bem famosa que diz que quando a maçã caiu na cabeça do Isaac Newton e fez ele formular as 3 leis que revolucionaram completamente a história da física, da ciência e da humanidade, ele estava paradinho olhando pro horizonte. Ele não estava consumindo conteúdo loucamente, não estava assistindo Netflix ou rolando no feed do Instagram. Ele só estava parado, no momento de ócio, entediado. A J.K. Rowling teve a ideia de criar o Harry Potter, uma das sagas mais famosas, se não a mais famosa da história, enquanto estava numa viagem de trem com 4 horas de duração que ia de Manchester a Londres. Provavelmente ela não teria criado Harry Potter, pelo menos não naquele momento, se ela tivesse um celular em mãos com TikTok baixado. E é bem entendido pelas neurociências que quando a gente entra em um estado chamado de Mind Wandering, que é o famoso mundo da lua, que é quando a gente está viajando e experimentando ócio,
aumentam as atividades nas redes do cérebro responsáveis pela criatividade, pensamentos reflexivos, pensamentos introspectivos e etc. E eu posso dizer que foi assustadora a quantidade de ideias que vieram na minha cabeça quando eu tive esses momentos de ficar sozinho com a minha mente. Em um dos primeiros dias da experiência, eu tive que ir no mercado, e obviamente eu não levei o celular, porque não tinha, e só nesse tempo eu tive, sei lá, 4, 5 ideias de vídeo e o roteiro deles ainda. Inclusive, essa ideia que eu tô gravando agora surgiu nessa ida ao mercado, e a cabeça realmente fica parecendo uma locomotiva. Às vezes dava até um pouco de raiva, porque vinha muitos pensamentos e eu não tinha onde anotar eles. Então é realmente uma loucura. E não tô querendo dizer que é pra tu ficar parado o dia todo olhando pela janela e não fazendo nada. Na verdade, é fundamental que a gente consuma conteúdo de qualidade, que a gente estude bons tópicos, assista bons filmes, vídeos, músicas, etc. E esse é um dos principais benefícios de ter um celular e ter internet, é justamente consumir bons conteúdos. Porque esse é o único jeito da gente aumentar o nosso repertório de ideias, expandir o nosso imaginário e dar matéria-prima para nossa mente trabalhar quando a gente tiver esses momentos de ócio. A reflexão é a alma do estudo. É ela que permite que a gente vá além do conhecimento superficial e alcance uma compreensão mais profunda daquilo que a gente der para nossa mente. Então sim, eu estou afirmando sem medo de errar que é totalmente necessário, se tu quiser chegar no ápice da tua criatividade, que tu tenha esses momentos sozinhos. E provavelmente aquela ideia, aquele estalo que tu precisa, que vai mudar o rumo da tua empresa, que vai fazer tu entender aquele conteúdo que tu ainda não entendeu, ou que vai resolver algum problema que tu fica pensando toda hora nele, vai surgir quando tu menos espera. Quando tu estiver no banho, quando tu estiver lavando a louça ou cozinhando, ou mesmo indo no mercado como eu fiz. Só que para isso acontecer, tu precisa dar espaço para tua mente trabalhar. Então começa a encaixar isso na tua rotina o quanto antes. Segundo ponto, meu foco ficou absurdo. De acordo com dados do próprio Google, as pessoas desbloqueiam o celular em média 100 vezes por dia. Isso é uma vez a cada 6 minutos. Isso significa que tu tá se dando no mínimo 100 oportunidades todos os dias para tu perder o foco por sabe lá Deus quanto tempo. É extremamente fácil e comum que tu esteja trabalhando, estudando, apite uma notificação no celular, tu dê uma olhada na tela, esses 2 segundos se transformem em 15 minutos num piscar de olhos. E é impressionante o quão fácil é pra gente sair de uma atividade importante e entrar numa espécie de vórtex nas redes sociais. O tempo ao redor para, depois de 15 minutos tu se dá conta que se perdeu, balança a cabeça, bota o celular na mesa, volta a estudar, passa 10 minutos, plim plim, notificação, entra no vórtex e depois de 15 minutos isso se repete sucessivamente. Até chegar 9 horas da noite, tu não ter feito metade ou não ter feito nada do que tu tinha para fazer naquele dia e implorar por um feitiço mágico que te dê mais 3 horas para conseguir fazer tudo o que tu tinha que fazer. E é justamente aí que entra o terceiro ponto. Eu tenho muito tempo. Sabe essas 3, 5 horas a mais que tu queria ter no teu dia? Então, elas meio que existem. Quando tu pega essas 3 horas que tu fica rolando no feed e consumindo informação inútil, e tu realoca no que realmente é importante, tu passa a perceber que realmente tem muito tempo. E se tu consegue juntar isso com uma rotina muito bem alinhada, vai ter momentos que tu vai ficar parado pensando, e agora o que eu faço? Eu já fiz tudo que tinha para fazer hoje, já adiantei as coisas de amanhã inclusive. E é justamente por ter mais tempo que eu consegui investir mais energia em trabalhar mais, estudar mais e ter uma higiene do sono melhor. E aí entra o quarto ponto. O meu ciclo circadiano ficou muito mais regulado. A higiene do sono, para quem não sabe, é um conjunto de hábitos que servem para melhorar a qualidade do sono em si. E isso envolve hábitos e ajustes para fazer durante o sono, tipo a temperatura, a escuridão do quarto, a forma com que tu deita e respira, e envolve hábitos para tu fazer durante o dia, que facilitam a indução, a manutenção, a profundidade do sono e o teu despertar. E uma das coisas que tem mais impacto é justamente a famosa luz azul. E não tem nada pior do que as duas manias específicas que muita gente tem, que são a de deitar na cama antes de dormir e ficar rolando no feed, com o celular na cara, e usar o celular assim que acordar. São 2 hábitos péssimos que, embora não fizesse tanto,
eu percebi que eu estava fazendo cada vez mais ao longo do tempo. E eu ainda preciso manter isso por um período maior para dizer que eu consegui me livrar totalmente desse hábito ruim, mas até então está tudo dominado. Principalmente porque fazendo esses pequenos, grandes ajustes, eu consegui ver que meu sono ficou muito mais regulado. Está sendo cada vez mais frequente não precisar do despertador para acordar. Eu acordar basicamente antes dele. Eu começar a ter sono ali, quando começa 9h30, 10 horas, já estou podre de louco para deitar. E eu espero que num futuro breve eu consiga arrumar e encaixar minha rotina, deixar ela 100% perfeitinha, para que eu consiga fazer uma higiene do sono realmente perfeita. Porque como uma bola de neve tudo muda. E agora que eu estou com o celular em mãos, o desafio vai ser manter tudo isso. E por mais que pareça idiota falar isso, mas não é uma tarefa fácil. Eu arrisco dizer que o celular e os estímulos que envolvem ele, tipo pornografia, redes sociais, jogos, etc., são mais difíceis de largar do que muita droga por aí. Simplesmente porque é muito gatilho, né? A gente tem que usar o celular para ter todos os benefícios que ele traz, seja na questão da comunicação, facilidade de pagamentos, para anotar coisas, para consumir conteúdo ou para produzir conteúdo. E a linha que delimita o uso consciente pro vício e pro uso irracional é muito, muito tênue. Mas esse esforço para se manter do lado racional é realmente muito recompensador. E eu tenho bem claro na minha mente que todos os meus ambiciosos objetivos não vão conseguir ser conquistados se eu não conseguir largar esse vício idiota num simples celular. E eu te convido a refletir sobre isso e tentar fazer o mesmo. E deixar de ser controlado completamente, que nem um rato de laboratório, e usar essa ferramenta poderosa nas tuas mãos para a coisa certa. Porque eu realmente acredito que isso pode te ajudar muito, de verdade. E fugindo completamente do tópico do vídeo, mas pode ser que interesse para alguns de vocês, é que o caminho mais rápido, fácil, recompensador e às vezes até mais barato para tu melhorar o teu físico, a tua alimentação e a tua saúde é tendo um treino e uma alimentação individualizadas pensadas na tua rotina. Se por acaso tu não está evoluindo nessa jornada, sentir que tu está estagnado ou que tu precisa de um direcionamento melhor, saiba que eu posto conteúdo sobre isso lá no meu Instagram e eu também dou consultoria. Eu pretendo trazer mais conteúdo sobre isso aqui no YouTube, mas enquanto eu não posto, me acompanhem lá. E caso vocês queiram destravar essa evolução e dar um passo a mais em direção ao melhor físico da vida de vocês, no primeiro link da descrição vai ter o formulário de admissão da minha consultoria. Não demora nem 2 minutinhos para responder, mas eu não garanto que vão ter vagas, porque eu só consigo trabalhar ali com 25, 30 pessoas por vez. Mas caso não tenham vagas, vocês entram na lista de espera e eu contato vocês assim que elas abrirem. No caso não queira responder o formulário ou tiver alguma dúvida, me manda mensagem lá na DM no Instagram, que eu respondo sempre, tá? E no mais é isso. Se inscrevam, deixem aquele comentário, compartilhem o vídeo, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Espero que vocês tenham gostado e saibam que a contracultura tá só começando.